Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e versículo de número 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Essa passagem bíblica, ela fala a respeito de uma pregação que Pedro fez juntamente com João. E ele pregando pelaquela multidão de gente, ele disse: olha, em nenhum outro nome há salvação. Por que ele falou nenhum outro nome há? Porque haveria outros nomes, onde as pessoas achavam que ia encontrar salvação. E Pedro disse: olha, não existe outro nome, só existe somente em um homem só, que é Jesus Cristo, que pode salvar. O que é salvação? A salvação é encontrada apenas em Cristo Jesus. A salvação não é encontrada em ninguém mais, pois não há outro nome sob o céu dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Existem várias religiões onde as pessoas dizem, afirma e dizendo: não, essa daqui é a certa, essa daqui vai me salvar. Mas segundo as Escrituras, só um que pode salvar: Cristo Jesus. Foi o único que fez o maior sacrifício pela humanidade em morrer na cruz, pedido de salvação. O livro de Joel, capítulo de número 2, e versículo de número 32 do livro de Joel. Eu não vou pedir que vocês abram, porque muitas das vezes demora de abrir, e realmente é um livro pequeno e difícil realmente de encontrar. O livro de Joel, capítulo de número 2. Vamos ver se eu acho aqui. Botou aí? Joel, capítulo de número 2, e versículo de número 32 diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse Senhor é o Cristo, é o Deus de Israel. Todo aquele que invocar. Você vê que Deus não faz acepção de pessoa, irmão. Não faz acepção se é o país tal, país tal, país tal. Não, ele não faz acepção. Ele só está dizendo assim, ó, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós precisamos atentar na palavra salvo. Salvo de quê? Vai ser socorrido de quê? Quando a Bíblia fala sobre salvo, socorrido, é porque algo a pessoa vai enfrentar lá na frente e que vai precisar da ajuda desse Senhor. Mas só todo aquele que invocar o nome do Senhor, porque no Monte Sião em Jerusalém haverá livramento. Deus quer livrar. Agora é necessário nós invocarmos a Ele. Assim como disse o Senhor: entre os viventes, aquele que o Senhor o chama. Deus chama muitos, irmão. A Bíblia diz que é muito chamado
e poucos escolhidos. Porque o chamado, muitas das vezes não permanece. São poucos que vão permanecer dentro da igreja. Oh, glórias a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo de número 21, é um livro mais fácil de encontrar. Atos capítulo 2, e versículo de número 21 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você vê, Joel fala sobre invocar. O escritor de Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, foi Lucas, alguns historiadores dizem, ele disse: invocar o nome do Senhor, é necessário invocar a Deus. Nós sabemos que a palavra invocar tem uma profundidade muito grande. Quando a pessoa invoca um demônio, a pessoa se torna o quê? Um demônio. Está invocando aquela entidade. Então você precisa invocar a Deus para ser idêntico a Deus e igual a Deus. É assim: Senhor, eu estou invocando o Senhor, que o Senhor entre dentro da minha alma e que não seja mais eu, mas seja o Senhor. É invocar, é pedir que Deus adentre dentro de você. Oh, aleluia! Aqui está falando sobre pedido de salvação. Joel pediu a salvação e pediu que o povo buscasse a salvação. O escritor de Atos dos Apóstolos também lhe diz: também invoque a Deus, busque pela salvação. Romanos capítulo 10, versículo de número 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você vê vários profetas falando: invoque a Deus, busque a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 21. Aleluia. 1 Pedro capítulo de número 3 e versículo de número 21. Que diz assim: que também, com uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Já Pedro lhe disse: olha, é uma figura, o batismo, mas o batismo é salva. É uma coisa figurada, mas salva. É um mandamento. E o próprio Mateus ou o Marcos, ele diz, né, que aquele que não é batizado não será salvo. Infelizmente existem pessoas aí, irmão, que dizem que não precisa ser batizado. E nós temos base, o versículo está lá escrito, que aquele que não for batizado não será salvo. É uma coisa figurada sim, mas que é um mandamento. Quando se é mandamento, devemos seguir. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que de uma boa consciência para com Deus. Uma consciência de que você se batizou e se despojou. A consciência é pura. Eu tenho certeza desse batismo. Eu me batizei e tenho a consciência de que levou sobre si os meus pecados daquela água. Aleluia. Pedido de salvação. Este é um chamado que precisa ser garantido. Devemos garantir, irmão, esse chamado. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 10. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 10.
Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Invocar a Deus, mas firme. Uma coisa firme é uma coisa que não se abala. Um dia está forte, um dia está fraco, meu Deus, isso é firmeza? Está firmado na terra ou na rocha? Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçarás. Amado, toda pessoa que invoca a Deus, ele não vai tropeçar em lugar nenhum, ele não vai cair. Oh, maravilha, Jesus! Este é um chamado que precisa ser garantido. Requer ação deliberada. Precisamos da ação nossa para adquirir essa salvação. A palavra oração tem duas palavras, né? Oração, mas é duas palavras: orar e ação. Aí eu vou orar e não faz ação, agir na hora. Senhor, eu quero um emprego. Você orou. A ação é você pegar um currículo e sair pelos bairros entregando o seu currículo. Oh, glória a Deus! Requer salvação deliberada, uma responsabilidade individual. É individual a salvação. Nós oramos pela nossa família, sim, pedindo que Deus envie profetas, profetiza para falar com eles, sim, mas só que se eles não aceitarem os profetas, a salvação é individual. É individual. Ninguém vai salvar ninguém. Não vai acontecer por acidente. É você que tem que agir. O que é preciso para obter a salvação? E a salvação em Cristo? O que é preciso obter? Em Atos capítulo 4, versículo de número 12, que nós acabamos de ler, nome único. Só um único Deus que pode salvar é Cristo. O que é preciso para obter a salvação é você acreditar em um único só. Nem em dois pensamentos. Ou você coxia em Baal ou em Deus. E o povo estava assim: será que é Baal? Será que é Deus? Não, é um só. Não existe outros. Aleluia. Para obter a salvação, João 14,6, um único caminho para Deus. Só existe um caminho. Só existe um único que é Deus, e existe um caminho. João 15, versículo 5: sem Cristo nada podemos fazer. E se fizer sem Cristo, vai dar errado. Tudo que nós fazemos, se não colocarmos Cristo na frente, vai dar errado, irmão. Oh, glória a Deus! Para obter a salvação, Efésios 1,7, deve ter o sangue de Jesus. Acreditar nesse sangue derramado para obter a salvação. Efésios 1 e versículo 7. Oh, glória a Deus! Efésios 1 e versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. O que é redenção? É crucificação. Aleluia! E quem morreu na cruz foi Cristo, e pelo sangue, a remissão das nossas ofensas. Acreditar no único que foi aquele que foi a redenção. Só nele você tem que acreditar. E ele é que remime
vem remir as nossas ofensas, arrancar de nós o nosso pecado. Segundo, a riqueza da sua graça. A riqueza de Deus é grande, né? Nós em pecado, Ele diz: não, eu vou remir. Você me invocou, eu vou tirar de você o pecado. O diabo não vai lhe acusar mais, porque eu tirei o pecado de você. Aleluia! Glórias a Deus. Uma certa vez Jesus entrou na casa de um fariseu e falou para o rapaz assim: olha, pega a sua cama e anda. Não, seus pecados estão perdoados. Ele disse: quem é o Senhor para perdoar pecado? E assim: olha, você saber que o Filho do Homem tem poder. Eu não vou dar, então, o senhor não acredita, não, os pecadores estão livres, porque se está livre de pecado, então levanta-te e anda, vai embora. O cara... Então, quando Jesus tira o pecado, está tirando também a enfermidade. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus! Aleluia! Deve ter o seu sangue. Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. Glórias a Deus. Mateus 26, 28. Que diz assim: porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão de pecado. Só com o derramamento de sangue que os pecados são tirados do nosso corpo. E o único líder, mestre, que derramou sangue pela humanidade foi Cristo. Não foi Joseph Smith. Você vê a história desse homem, ele foi um homem normal, mas as pessoas adoram ele e não adoram a Cristo. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, as pessoas ali se matam o tempo Siddhartha Gautama por Buda, dizendo: não, ali é a salvação. Mas o único que derramou sangue para remir os nossos pecados foi Jesus. Algumas pessoas acreditam em Maomé, do islamismo, e dão uma vida, como nós bem sabemos aí. Eles dão uma vida por Maomé. Ele disse que Jesus é um profeta, sim, mas só que Maomé é um profeta maior, segundo eles dizem. Mas ninguém deles, líder nenhum, derramou o sangue pela humanidade. O maior sacrifício foi o de Cristo. E você vê as escrituras que falam sobre Cristo, falam sobre amor por completo. Os líderes que pregam falam que não, se não é da nossa religião tem que matar. Jesus não manda você matar ninguém. Nós não somos extremistas, não somos terroristas, não somos pessoas de paz, somos pessoas pacíficas. E por isso eu acredito nas escrituras. Oh, glórias a Deus! Aleluia, glória a Deus! Deve ter o sangue de Cristo para obter a salvação. Apocalipse 1, versículo 5. Aleluia! Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5. Que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Oh, glória! Aleluia. A Bíblia diz que no versículo 5 diz que ele é o primogênito, primeiro filho, né, de Deus,
A Bíblia diz que ele morreu dentre os mortos. E a Bíblia diz que ele é o príncipe dos reis. E mesmo assim, a Bíblia diz que ele nos amou. Em seu sangue nos lavou do nosso pecado. Nós estamos livres. Não há condenação nenhuma para mim e para você. Quando nós invocamos a Deus, não há condenação, irmão. Não há condenação para mim e para você. O diabo não vai acusar. No livro de Jó fala que existia um bocado de anjo. E no meio daqueles anjos estava Satanás. E os anjos achavam que eram anjos também. Porque a própria Bíblia diz que anjos se transforma, o Satanás pode se transformar em anjo de luz. E Deus aqui olhou assim, você aí, os anjos, poxa, eu tenho milhões e milhões e milhões aqui, milhares. Nós falamos, esse daqui está no meio aí, ó. Satanás, os anjos começaram a se assustar, assim, poxa, está no nosso meio. Veio falar mal de Jó. Deus disse, olha, ali não há acusação não, pô. Ali é um homem perfeito, íntegro, fiel a mim. Amado, quando você invoca a Deus, o diabo não vai ter êxito, não vai ter vitória sobre nossas vidas. Aleluia. Mas a invocar não é 99%. Porque você vai deixar uma brecha de 1%. Você tem que invocar 100%. Você sabe que algumas religiões aí, eles só ouvem as músicas deles, da religião. Ele não aceita que você faça parte do clã dele, do templo dele, lá da igreja dele lá, e que você ouça outras coisas. Eles são mesmo taxativos, é a mesma coisa dos fariseus. Os fariseus, ele pegavam o pé da letra nas coisas, queria viver ao pé da letra, mas acaba muitas das vezes extrapolando, transgredindo, adulterando a mensagem. Aleluia, mas nós temos que ser 100% de Deus. Um homem que é 100% de Deus, invoca a Deus 100%, irmão. Satanás, quando ele olha assim, ele não, nem toca, sai. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, fala a respeito de Paulo. O diabo falou assim, rapaz, eu conheço quem é Paulo, não toca não, eu conheço quem é Jesus, quem é você. Era 3 jovens. O diabo não quer nem conta, irmão. Não quer nem conta. Vê um espírito do acidente, assim, não toca não, rapaz, que aí é salvo. Vê o espírito da morte, não toca não. Já viu um cara para assaltar ou matar, não toca não. Porque aquele cara é cheio de Deus, irmão. Para obter a salvação, deve acreditar nele. Para obter a salvação, temos que ter um único em adoração só a Cristo. Para obter a salvação, o único caminho é Jesus. Para obter a salvação, sem Cristo, não podemos fazer nada. Para obter a salvação, deve ter o sangue de Cristo. Para obter a salvação, deve acreditar nele. E mais nada. Você vai ouvir várias vozes, mas só acredite em Jesus. Jesus falou ao seu coração, não acredite em outras vozes. Só acredite só nele. João 8, 24. Deve acreditar só nele. João 8, 24. Oh, glória a Deus. Que diz assim: porque eu vos disse que morrerei em vossos pecados? Porque se não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Acredite somente nele. Porque se nós não acreditarmos nele, vamos morrer no nosso pecado, irmão. E o nosso pecado vai nos levar à morte eterna.
Então por isso que a Bíblia diz, para você obter salvação, é necessário acreditar somente nele. E ele disse, por isso eu vos disse, que morrerei em vosso pecado. Porque se não credes que eu sou, você tem que acreditar que ele é aquele que tira pecado. Então se você não acredita em Cristo, você vai morrer nos seus pecados. E morrendo nos seus pecados, você vai ser eternamente morto. Que a segunda morte não é morte, mas é sofrimento. Deve acreditar somente nele. Para obter a salvação, tem que ir à cruz para salvar, para alcançar o seu objetivo. Tem que ir à cruz para alcançar o seu objetivo. Para obter a salvação é necessário você ir à cruz. Você acreditar naquele que morreu na cruz. Tem que acreditar nele. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2. Hebreus capítulo de número 12 e versículo de número 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Aleluia! Suportou a cruz, irmão. Ele suportou por amor a mim e a você. Aleluia! E a Bíblia diz que ele se assentou à destra ao trono de Deus, ao lado de Deus. A Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! O qual pelo gozo lhe estava proposto. Estava proposto no coração dele suportar a cruz por amor a mim e a você. Tem que ir à cruz para alcançar o seu objetivo. Lucas capítulo de número 24. Aleluia! Lucas capítulo de número 24. E versículo de número 25. E depois o 26. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Lucas 24, versículo 25 e 26 diz assim: ele lhe disse: ó nécio e tardio de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Pô, você é nécio, né, rapaz? Você é um cara louco de não acreditar no que os profetas disseram. Aqui era Jesus falando para Maria, Madalena e Joana, na ressurreição. Ele olha, vocês têm que acreditar no que os profetas falaram. Ó nécio, tarde de coração, porque não crê tu que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e essas coisas entrassem na sua glória? Os profetas falaram que ele ia morrer, ia padecer. Ah, não, mas já é o segundo dia que ele está morto. Já é o terceiro dia que ele está morto. Eu não acredito mais não. Será que vai ressuscitar? E Jesus falava constante. Os profetas do passado falaram que ele ia morrer, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar. Você vê que todos os
discípulos, quando Jesus morreu, eles disseram: e agora? E Jesus tinha falado para ele: vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas de homem. Quando Jesus morreu, eles foram pescar. Ele disse: não tem mais jeito não. Quer dizer, Jesus falava: eu morrerei, mas no terceiro dia ressuscitarei. Eles não esperaram nem o terceiro dia. Disseram que é o Todo-Poderoso, e a morte deu um fim nele. Oh, glória! E Jesus falou: você é nécio, você é louco. Quantas vezes dizem, os profetas me disseram que eu ia padecer, mas eu ia ressuscitar, e vocês não estão acreditando, vocês não acreditaram. O que acontece conosco é que nós não queremos esperar, irmão. Nós não queremos esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Aí quando demora um pouquinho, irmão, já tem 3 anos esperando a bênção. Tem 3 anos esperando a promessa. Tem 3 anos esperando o milagre acontecer. Se Jesus falou, irmão, Ele vai cumprir. Se Ele falou que o terceiro dia Ele ia ressuscitar, Ele ressuscitou, foi no terceiro dia, mas não quiseram esperar. Pessoas impacientes, rapaz. Lê tanto o Salmo 40, que é conhecido no nosso meio. Salmo 40, versículo 1, que eu até já esqueci, vou até abrir para ler. Oh, glória! Salmo 40, vou ler o Salmo 40. Vou ler o Salmo 40, versículo 1, para ver se as pessoas relembram. Eu sei que eu relembro, né? Mas a leitura completa, muitas vezes você não pega, muitas vezes esquece. Mas eu sei que está escrito no Salmo 40 algo importantíssimo para nós, que é a paciência. E a pessoa não tem mais paciência. Vamos lá, Salmo 40, versículo de número 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Aleluia! O salmista Davi escreveu esse salmo. Aleluia! Falando: rapaz, você não clamou? Você não se inclinou para Deus? Você tem certeza que Deus ouviu? Então espere com paciência, porque o tempo dele há de vir sobre a minha e a sua vida. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Para obter a salvação é necessário morrer por nossos pecados. Ele morreu para obter a salvação, Ele morreu pelos nossos pecados. Teve uma pessoa morrer pelos nossos pecados para nós obtermos a salvação. Para nós obtermos a salvação é necessário nós acreditarmos em um único Deus. Para nós obtermos a salvação é necessário nós seguirmos um caminho, que é Cristo. Para nós obtermos a salvação é necessário nós acreditarmos somente em Deus, porque sem Ele nada poder fazer. Para nós obtermos a nossa salvação é necessário, você deve ter o sangue de Cristo. Você deve acreditar nele. Deve ir à cruz para alcançar o seu objetivo, adorar o Deus da cruz. Para obter a salvação, Ele morreu por nossos pecados. Ele pagou um grande preço por mim e por você. Isaías capítulo de número 53. Ele morreu pelos nossos pecados. O profeta messiânico porque ele falava de Cristo. O profeta Isaías capítulo de número 53, e o versículo de número 3: era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Cristo era desprezado,
Cristo era rejeitado entre os homens. Homens de dores. Foi o homem que sentiu dor. Foi o homem que passou por mais sofrimento na terra, foi ele. Experimentado no sofrimento. E como de quem os homens escondiam o rosto. As pessoas olhavam para ele e depois viravam o rosto assim, olha, vamos desprezar esse rapaz aí. Vamos rejeitar esse rapaz aí. Quanta gente desprezando a Cristo. O único salvador da humanidade. Muita gente rejeitando a Cristo, virando as costas para Cristo. Era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Graças a Deus que nós fazemos caso de Cristo, né? Mas tem pessoas que não faz caso nenhum de Cristo. É uma pessoa normal. Ele não é normal. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse capítulo 19 fala sobre isso. A Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus vivo. Então ele não foi qualquer pessoa. Oh, glória a Deus. Versículo de número 8 de Isaías 53. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porque foi cortado da terra dos viventes. Ele foi cortado. Ele foi tirado da terra em morte. Mataram ele. Pela transgressão, pelo pecado do meu povo. Ele foi atingido. Aleluia! Teve que morrer para nos dar salvação. Oh, glórias a Deus. Romanos, capítulo de número 5, isso aqui é forte. Morreu pelos nossos pecados. Romanos 5, versículo 6. Se Romanos 5, versículo 6 é fortíssimo, preste atenção. Romanos 5, 6 diz assim, ó. Em esperança, e a esperança não traz confusão. Romanos 5, 6, Romanos 5, 6. Porque Cristo, estando nós ainda fraco, morreu ao seu tempo pelo ímpio. Imagine. A Bíblia está dizendo aqui que ainda nós estava fraco no pecado, vivendo no pecado. A Bíblia diz que ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós éramos ímpios, ele já tinha morrido por nós. Aleluia, aceitei Jesus com quantos anos? 23 anos, 26 anos por aí, ó. Mas antes de eu nascer, Jesus já me escolheu. A Bíblia diz que ele fez um livro, e esse livro, antes da fundação do mundo, ele já botava o nome lá. Já está o nome de Luiz aqui, já está o nome de Magnaí aqui. Antes de você nascer, e você nasceu, veio aceitar Jesus com 30 anos de pecado, ele disse, eu morri por você. Aí o versículo de número 7 diz assim, ó, de Romanos 5, porque apenas alguém morrerá por um justo. Jesus não está dizendo assim, não tem pessoa que não dá vida não, tem pessoas que dão vida por outro. Mas que outro é? Olha o outro que é, ó, porque apenas alguém morrerá por um justo. Quando você sabe que a pessoa é justa, não, essa pessoa é justa. Você não tem como você está dentro de casa. Aí você está vendo um barulho na sua porta, policial querendo pegar uma pessoa. Mas você está vendo que aquele rapaz é justo. É um rapaz íntegro e todo mundo gosta de, e um rapaz que não se mete em problema. Não tem como você muitas vezes não se meter. Eu digo, bom dia, boa tarde, policiais. Rapaz, observe só, eu não preciso estar fazendo o seu serviço aqui, mas eu digo ao senhor que esse rapaz é um rapaz que não se mete com nada. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, porque apenas alguém morrerá por um justo.
Tem pessoa, porque a pessoa é tão justa que ele dá até a vida pela pessoa. Mas Jesus não deu a vida pelo justo. Ele deu a vida pelo ímpio. Porque justo não existe. Porque se você, é fácil você dar vida pelo seu filho. Você dá vida pelo seu filho. Jesus está dizendo assim que o ser humano não dê a vida, dá. Pelo seu filho você dá, pela sua filha você dá. Dependendo da esposa você vai dar. Dependendo do esposo você vai dar. É dependendo, né? Só Jesus na calça, né? Mas só que tem pessoas que dá. Aí diz assim, ó, porque apenas alguém morrerá por justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que em Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Jesus disse, não, eu não dou a vida pelo o justo não, rapaz. Eu dou a vida pelo pecador, porque justo para mim não existe. Eu dou a vida por justo, por grego, por romano, por todos. Mas tem pessoas que fazem acepção. Eu vou dar a vida por aquele, mas aquele ali não dou não. Jesus disse, não, eu vou dar a vida por mais perverso que o homem foi. Você vê Barrabás ali, ó. O próprio Pilatos diz assim, olha, aqui existe um criminoso que matou um soldado romano, e aqui existe o Cristo que não fez nada. Mas na hora que ia crucificar Barrabás, Jesus aparece. Jesus aparece na hora certa para não crucificar ele. Porque Jesus deu a vida, aleluia, pelo pecador. Aleluia. E para obter a salvação é necessário morrer pelos nossos pecados, e ele morreu pelos nossos pecados. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele morreu pelo nosso pecado. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ele disse, olha, você agora está justificado pelo meu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque Deus tem uma ira com a humanidade, mas ele diz assim, olha, por causa do meu sangue, que vocês aceitaram e invocaram, seremos por ele salvos da ira. Ele vai salvar nós da ira que vai acontecer. Tem uma ira que vai acontecer, assim, ó, eu vou salvar você. E nós não assimilamos que ira é essa que está vindo sobre a terra. Mas quando lemos o livro do Apocalipse, sabemos muito bem, né? Que é lua caindo, é estrela caindo, é terremoto, misericórdia, meu irmão. Aí ele já está dizendo aqui, aí ele diz assim, olha, e seremos por ele salvos da ira. Quem vai nos salvar da ira é o Cristo. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia. É o Cristo. Para obtermos a salvação, nós temos que deixarmos de pecar. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas pode haver uma reconciliação, só depende de você. Porque ele está aberto para receber essa reconciliação. Ele quer se reconciliar com você. Mas ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas todo aquele que se restituir a ele, vai ter a salvação. Para obtermos a salvação, perece sem arrependimento. É necessário nós se arrependermos para obtermos a salvação. Lucas capítulo 13, versículo de número 3. Lucas capítulo 13 e versículo de número 3. Aleluia, glória a Deus. Lucas 13 e versículo 3. E não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todo de igual modo morrereis.
Aleluia. Aqui era Jesus falando, irmã, a necessidade do arrependimento. Ele disse: olha, e não vos digo antes, se não vos arrependestes, de todo de igual modo perecereis e será destruído. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Para obtermos a salvação, todos ordenado a se arrepender. Todos têm que se arrepender. Em Atos capítulo 17, versículo de número 30. Atos 17, versículo de número 30. Ele diz assim: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, Deus disse: olha, eu sou Deus, e não olho para você no tempo da sua ignorância. A ignorância que está falando aqui é assim: você não tinha conhecimento das Escrituras, então você vai passar. Mas hoje que você tem conhecimento, não é mais ignorante. Aí ele diz assim: ordeno agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependa. Porque você antigamente era ignorante, não tinha conhecimento da Escritura, fazia coisa errada. Hoje você tem conhecimento, agora se arrependa. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Haverá um dia determinado por Deus que Jesus vai julgar o mundo por meio do homem a quem destinou, que Deus destinou, que é Cristo. Deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Disse: ó, esse que ressuscitou, ele vai julgar o mundo. Então se arrependa para que você obtenha a sua salvação. E para encerrar, para obter a salvação é necessário arrependimento, necessário para o perdão. Para obter salvação é necessário afastar-se do pecado. Amém? Eu não sei como chegou essa mensagem no seu coração, irmão. Mas não glorifica o nome do nosso Deus.